Fala rapaziada, aqui é o Leandro Castan. Quero chamar vocês para o programa Fôlego para Boleiros. Com profissionais capacitados, esse programa vai auxiliar vocês em treinamentos físicos voltados para o futebol. Seja na quadra, na rua, na sua casa. Você vai poder estar fazendo esse treinamento que vai te ajudar muito no seu condicionamento físico. Valeu, um forte abraço, venha para o Fôlego para Boleiros. Olá, muito boa tarde para você. Amanhã tem Fluminense e Palmeiras ao vivo aqui na Globo. Vamos falar de alguns problemas do Fluminense nesse início de Brasileirão. Amanhã também tem Botafogo, vai fazer a estreia contra o Bragantino e sem o Pedro Raul. Estava com coronavírus e não viajou para o jogo. E o Flamengo vai pegar o Atlético Goianiense. Então bora ver as notícias, começando pelo Flamengo. Gabigol, Domenech, Jorge Jesus. Os três se encaixam perfeitamente num mantra falado diversas vezes pelo próprio Mister na passagem de 13 meses pelo clube. Não é como começa, é como termina. Mantra é um termo que podemos explicar como controle da mente. O mantra é repetido de forma a auxiliar a concentração durante a meditação. Pois é, o artilheiro do time, dos diversos penteados e ídolo da criançada, está vivendo uma fase que talvez precise dessa ajudinha extracampo. Desde que o futebol retornou após a paralisação, Gabigol está sem marcar. Hoje faz exatos 5 meses que a plaquinha foi levantada pela última vez. É tempo à beça. Mas é claro, a gente tem que contar também com a paralisação por causa da pandemia. Estatisticamente, são 5 jogos. Por coincidência, no ano passado, o Camisa 9 ficou sem comemorar nas suas primeiras 5 partidas pelo Flamengo. Mas bastou sair o primeiro contra o Americano no Campeonato Carioca e a conta em 2019 fechou com incríveis 43 gols. Não é como começa, é como termina. Domenech Torrent, certamente, quando aceitou o convite rubro-negro, já sabia que iria sofrer muitas comparações nesse início de trabalho. Afinal de contas, ele assumiu um time que quase não perdia e que conquistou vários títulos. Mas vale a pena fazer algumas reflexões. Jorge Jesus sofreu na largada. Os 5 primeiros jogos foram para deixar o torcedor, no mínimo, desconfiado. Na Copa do Brasil, 2 empates com o Atlético Paranaense e queda nos pênaltis no Maracanã lotado. No Brasileirão, uma goleada em cima do Goiás e um empate com o Corinthians em São Paulo. E na Libertadores, uma tremenda pancada em Guayaquil, 2-0 para o Emelec. O tempo foi passando, as peças se encaixando. Bem, não vamos nos estender. Tudo deu certo. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. Flamengo campeão brasileiro em 2019. Já vimos que o Domenech tem um jeitão mais calmo do que o Jorge Jesus. Amanhã ele vai comandar o Flamengo pela 2ª vez. Em Goiânia tem jogo contra mais um Atlético, o Goianiense. Na estreia, ele levou um caderninho para o campo. Talvez valesse a pena, a partir de agora, escrever aquele mantra antes das partidas. Não é como começa, é como termina. Opções para o ataque nesse início do Brasileirão. O técnico Paulo Tuori conta com uma peça que chegou há pouco tempo na posição. Matheus Babi veio por empréstimo do Macaé. No último amistoso, entrou durante o jogo e marcou o empate em 1-1 com o Fluminense. Aliás, o único gol de um atacante do time nos últimos 4 jogos. Ele deve ser o titular contra o Bragantino ao lado do Juan e do Luiz Henrique, já que o Pedro Raul testou positivo para a Covid-19. Está recuperado, mas não viaja. E num ano atípico como esse, as dificuldades serão acrescidas. E já iniciamos o campeonato com essas dificuldades ficando latentes. O Luiz Fernando, machucado, também está fora. Com tantos problemas, o Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, vai ser relacionado pela primeira vez para um jogo oficial.
Definições para a estreia no Brasileirão, enquanto o técnico está à espera de Salomão Kalou. A apresentação do marfinense foi adiada pelo atraso na entrega de documentos para ter o visto de trabalho, mas tudo já foi resolvido. A chegada de Kalou ao Brasil é esperada até o fim da semana. Depois de uma reunião que durou 3 horas, a diretoria do Real Madrid anunciou o fim da era Vanderlei Luxemburgo. O Tadeu Schmidt estava no Bom Dia Brasil. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico recém-demitido do Real Madrid e o ano era 2005. Mas pelo jeito essa história tem reflexos até hoje. Era um Real Madrid cheio de estrelas. Real Madrid, o tão falado maior time do mundo dos galácticos Ronaldinho, Zidane, Beckham, Figo e Roberto Carlos. Um time que vale um poço de petróleo. Mas em vez de títulos e glórias, o time acabou colecionando eliminações. Eu sou treinador, não sou mágico. Durou menos de um ano e ficaram algumas cicatrizes. No último fim de semana, o Luxemburgo conquistou o Campeonato Paulista com o Palmeiras. Foi elogiado pelo Rivaldo nas redes sociais. O craque brasileiro disse que o Luxa foi o melhor técnico que ele já teve. Aí, num show de sinceridade, o Luiz Figo comentou: "Fera, pra mim foi o pior", escreveu o português. O Luxa é o técnico com mais títulos de campeonatos brasileiros na história, são 5. Se tornou o maior vencedor da história do Campeonato Paulista, com 9. E não deu muita sorte com as estrelas do Real Madrid, é verdade. Mas pelo menos não guardou rancor. Tem mágoa nenhuma do Figo, se ele acha dessa forma, é um direito que ele tem de pensar. É um direito que ele pensa dessa forma, eu fico com a do Rivaldo. Isso aí, Luxo. Ó, já tem mais notícias do Brasileirão, do Fluminense, do Vasco, da NBA e da sinuca também. Você vai ver o que o John Higgins fez de tão especial. A CBF anunciou mudanças no protocolo de testagem para a Covid-19. Isso depois que 9 jogadores do Goiás testaram positivo e o jogo contra o São Paulo foi adiado em cima da hora. Mal começou e o Campeonato Brasileiro já tem mudanças. Sai o protocolo de testagem original e entra um novo para tentar evitar cenas como a do último domingo. Não teremos a primeira rodada para Goiás e São Paulo depois de tamanha confusão. Agora, todos os jogadores do elenco terão de ser testados antes dos jogos, e não apenas os que forem relacionados para a partida. Os clubes passam a ter a liberdade de escolher os laboratórios onde farão os exames. Os resultados devem ser entregues à CBF com 24 horas de antecedência, no caso dos clubes mandantes, e com 12 horas de antecedência ao embarque do time visitante. Os ajustes realizados após a primeira rodada dos campeonatos nacionais vão na linha do aperfeiçoamento e na busca da segurança a todos os atores envolvidos no sistema de organização do futebol brasileiro. Sempre na posição de que o ser humano e a sua saúde está em primeiríssimo lugar. Esse é o compromisso da CBF. As medidas passam a valer a partir desta sexta-feira, mas os clubes já vêm tentando reforçar a segurança de seus jogadores há mais tempo e de várias formas. Uma delas é o fretamento de voo para as partidas fora de casa. Foi inclusive o que fez o São Paulo no fim de semana e o que fará o Flamengo em todos os jogos fora de casa neste Brasileirão. Levantamento feito pelo GE mostra que mais de 150 jogadores dos clubes da Série A já testaram positivo para a Covid-19. O Corinthians é o clube que teve mais contaminados, 23 jogadores. Números preocupantes num campeonato que está apenas na primeira rodada. Pois é, e no último sábado o Brasil passou da triste marca das 100 mil mortes pelo novo coronavírus. Essa semana a gente vai falar aqui sobre como era a relação de algumas dessas vítimas com o futebol. É uma homenagem e também uma forma de mostrar que por trás dos números estão muitos pais, avós, filhos, amigos, trabalhadores e torcedores também. Meu nome é Joel, tenho 22 anos. Eu estou aqui para falar do meu pai, né, que infelizmente faleceu por Covid-19, Joel André da Silva. Meu pai era apaixonado pelo Botafogo de todas as formas, dizia que
se não, depois da família, né, o Botafogo era seu principal amor. Ele gostava muito do 6-0 de 72 do Flamengo, tipo o Jairzinho, com esse timaço. Volta, entretanto, Marinho agarrou, largou Renato Ferrati, gol! O 6º ponto do Botafogo. Eu tenho lembrança de eu com 5, 6 anos estando com ele assistindo as partidas, até os últimos jogos que a gente foi, que foi o jogo contra o Paraná, que pra mim é o último jogo mais marcante da vida dele. Luiz Fernando bateu pro gol lá dentro! Quando o time ganha, a torcida faz aquela festa com bateria, com tudo, descendo a rampa do estádio Newton Santos. Pela primeira vez ele decidiu participar, entrou, pulou, brincou e se perdeu de mim. É até uma das histórias engraçadas que a gente tem no estádio. Meu telefone descarregou, tive que pegar o telefone de um ambulante para fazer a ligação para ele, para descobrir onde ele estava, e nada dele atender. Quando eu tô chegando na estação, tá ele no meio da torcida pulando, brincando. Essa é uma das coisas que vão ficar maior saudade, entendeu? É em relação a esse amor que meu pai tinha pelo Botafogo e como ele queria que todas as pessoas que ele gostasse sentissem também, para que pudessem estar tudo próximo. Botafogo, ele e seus amores. Perfil do Joel está no Memorial Inumeráveis, site que compartilha depoimentos e presta uma homenagem às vítimas da Covid-19. O Vasco estreia quinta-feira no Brasileirão, pega o Sport em São Januário, apostando na molecada da base. Um time rejuvenescido, com a força da base. Assim será o Vasco nesse Brasileirão. 45% da equipe é formada no clube. São 17 dos 38 jogadores. O que pode até ser uma vantagem. Vai ser uma competição atípica, o tempo de recuperação foi encurtado em função do calendário apertado. E a juventude ajuda bastante no processo de recuperação. Ainda mais aliado à experiência, tem tudo aí para fazer uma grande diferença durante a competição. Entre a garotada, o maior expoente é o Thales Magno, de 18 anos, principal aposta do time, que agora tem o irmão Caio Magno, de 20, como companheiro. O atacante, que também é formado na base, subiu definitivamente para a equipe principal. Ainda no ataque, Vinícius, de 19 anos, subiu no ano passado, com Vanderlei Luxemburgo. De lá para cá, aprendeu muita coisa. Eu fui dar a caneta, acabei errando a bola, aí veio o professor Luxemburgo: "Ô garoto, não tem que ficar dando caneta não, tem que tocar a bola." O meia Andrei, de 22 anos, e o zagueiro Ricardo Graça, de 23, são outros jovens talentos que têm feito sucesso na equipe titular. A dose extra de juventude está nos reforços. A média de idade dos 5 já anunciados é de 24 anos. Apostar nos jovens foi a solução encontrada para a falta de recursos financeiros. Quanto ao risco, sempre se tem quando você está lançando jovens dentro de um campeonato difícil. O que eu espero é que eles possam desenvolver durante a competição tudo aquilo que eles demonstraram nesse processo de transição até chegar ao profissional. A torcida espera que o resultado venha em campo, para que a diversão do vestiário possa se repetir depois de cada partida. Já tem notícias do Fluminense, jogo amanhã é difícil contra o Palmeiras, as laterais têm sido um grande problema. E eu te pergunto, quantas tacadas seguidas você já acertou na sinuca? Esse cara aí fez muitas, te digo quantas já. Convite para você, amanhã tem Fluminense e Palmeiras ao vivo na Globo, logo depois de fina estampa. O Fluminense, que começou perdendo no Brasileirão, né? Que tá com problema nas duas laterais. Ei, meu amor, que delícia demais, hein? De sininho, amor. Esse clima de tranquilidade dos tempos de Cruzeiro não é mais o mesmo para Egídio. Pra gente namorar, hein? No Fluminense, o lateral tem sido alvo de muitas críticas. Nas redes sociais, os torcedores tricolores andam furiosos. Na transmissão do Sport TV do jogo contra o Grêmio, teve gente escrevendo: Egídio não dá.
Antes ele já tinha falhado na final do Carioca, quando deu bote errado em Gabigol na jogada que terminou com o gol da vitória do Flamengo. Sem falar na expulsão infantil no primeiro jogo depois da parada pela pandemia, aos 15 minutos de jogo contra o Volta Redonda. Para ele readquirir a confiança, ele vai ter que tentar algo diferente. Ou fazer um gol, ou fazer uma assistência. O Egídio bate bem na bola, ele tem que chamar um pouco a responsabilidade. O torcedor não está no estádio para vaiá-lo se por acaso ele errar. O reserva na lateral esquerda é Ourinho, que chegou ano passado e ainda não encheu os olhos. Na direita, o panorama também não é dos melhores. Igor Julião foi o titular contra o Grêmio. Tem 66 jogos com a camisa do Fluminense e nunca se firmou. Só entrou no time porque o até então titular, Gilberto, foi embora para o Benfica. Basicamente, o Fluminense não tem um reserva imediato, confiável para substituí-lo. Gilberto pode não deixar saudades em parte da torcida. Muitos o questionavam. Até na postagem de despedida nas redes sociais ele admite. Já fui vaiado, humilhado, atacado, xingado, ameaçado. Mas também aplaudido, reverenciado, homenageado. O fato é que fez 11 gols em 104 jogos, bons números para um lateral. O Gilberto é uma perda muito importante, que é um jogador que dava muita força ofensiva, defensivamente ele conseguia dar conta do recado. E é com esse problema ali nas laterais que o Fluminense já se vê de cara com uma sequência que não é das mais simples. Nas 6 primeiras rodadas tem clássico com o Vasco e 4 confrontos com times que se classificaram para a Libertadores no último Brasileiro. No primeiro deles já se deu mal, Grêmio 1-0. Amanhã tem Palmeiras, depois Inter. Na 5ª rodada, Atlético Paranaense. E aí você pega uma sequência dura dessa, é preocupante. Mas também, se você tiver bons resultados, isso te dá um ânimo fortíssimo dentro da competição. Seja para se adaptar à saída de um titular ou a jogos tão complicados nesse início de Brasileiro, falta tempo ao Fluminense e sobra desconfiança também. Consagração. Cada esporte tem um momento desses que provocam euforia dos atletas e da torcida. O golaço inesquecível. Gabigol! A ultrapassagem no limite. Nelson Piquet veio por fora, veio de lado na frente da Ayrton Senna. A manobra perfeita. No basquete, por exemplo, tem algumas opções. Tocaço de quem? De James, de LeBron, de King James. Como esse toco do LeBron James no Paul Millsap. Uau! Anthony Davis! Demais! Ou essa cravada aí do Anthony Davis. Mas geralmente o êxtase acontece nos últimos segundos. Naquelas bolas que vencem, além do time adversário, o relógio. Última jogada do jogo. Anthony Davis. 2 segundos. Kyle Kuzma. Pra 3. Kyle Kuzma. A 6ª da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Denver Nuggets na NBA. 1, 2, 3. Uau! Kyle Kuzma. A felicidade do Luiz Carlos Júnior, do Kyle Kuzma e dos companheiros dele, claro, porque cada esporte tem seus momentos de euforia. Até a sinuca. Olha aí! Toda essa empolgação aí depois de um feito histórico. Tá bom, tudo bem. Na sinuca os jogadores são mais contidos, mas o que o John Higgins fez é digno de euforia sim. Aconteceu no Mundial. O John começou a acertar e foi acertando. 34 bolas seguidas até o momento final. O John acertou todas as tacadas no jogo. Ele não deu chance para o adversário. Desde 1927, quando começou o Mundial de Sinuca, isso só tinha acontecido 10 vezes. Tá certo que os aplausos não foram tão empolgados assim, né? É porque também não tinha torcida por causa da pandemia. E o DJ, pelo jeito, não estava preparado para um momento desses, né?
Podia se empolgar mais, né? E uma última notícia, gente. O CSA informou que mais 9 atletas testaram positivo para a Covid-19 na primeira rodada da segundona. Outros 9 já tinham testado positivo. São 18 no total. Letrinha subindo. Tchau. Aí, galera, Paulo Sérgio, tetracampeão no mundo. Quero convidar vocês para o programa do meu amigo Alessandro. Fôlego para Boleiros, um programa que vai te ajudar nos seus treinamentos, vai te ajudar a ficar em forma. Olha, é um parceiraço, ele tem me ajudado aí, já fomos campeões juntos aí pelo Interclubes. Participem aí, valeu? Valeu!